Das parábolas que Jesus contou, qual é a tua predileta? Aqueles que tiveram o privilégio de crescer ligados a uma igreja certamente se lembrarão de algumas destas maravilhosas parábolas que Jesus contou. Até porque, se você fez parte de uma igreja, muito provavelmente desde cedo, desde pequenininho, já deve ter ouvido alguma parábola contada como historinhas pelos pais ou pelos professores do culto infantil, da escola dominical. Se você é um destes, talvez uma das parábolas que você logo se lembra, que vem à memória, é a parábola da ovelha perdida. O nosso imaginário infantil lida muito bem com os animaizinhos, especialmente aqueles mais indefesos. Aqui em casa nós temos uma cachorra, 2 coelhos e 2 galinhas. E é impressionante a afinidade das crianças com esses bichinhos. Mas embora Jesus ele tivesse sim um cuidado, um carinho todo especial com as crianças, as suas parábolas, elas não se endereçavam primeiramente a elas. Até podemos contar as parábolas como histórias para crianças, mas quando Jesus as contou originalmente, o seu público era muitas vezes os fariseus, publicanos, escribas, algumas vezes a multidão que rodeava Jesus. Com a parábola da ovelha perdida, nós temos aqui mais uma daquelas parábolas que Jesus contou como uma provocação aos fariseus. Fique conosco, vamos compreender melhor a parábola da ovelha perdida. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado por participar, por interagir, por curtir os vídeos, por acessar os conteúdos. Divulgue aqueles vídeos que você gosta, use as suas redes sociais para isso, assim esses conteúdos poderão chegar a mais pessoas. Nesta série nós estamos comentando de forma especial as principais parábolas contadas por Jesus. A parábola da ovelha perdida, dentre todas as parábolas contadas por Jesus, é com certeza uma das mais conhecidas. Ela costuma ser usada especialmente em mensagens evangelísticas. Nós encontramos um bom registro dessas duas parábolas nos evangelhos de Mateus e também Lucas. E ao falar destes 2 registros, nós já chamamos a atenção para um aspecto bem interessante, porque se nós prestarmos atenção a estes 2 contextos, em Mateus e em Lucas, nós veremos que cada um destes autores parece indicar um público diferente para quem Jesus teria contado esta parábola. Este é, sem dúvidas, um aspecto bastante importante para que nós possamos compreender melhor a mensagem de Jesus nesta que é a parábola da ovelha perdida. Em Mateus, nós encontramos a parábola no capítulo 18, versos 12 a 14. Quando nós olhamos todo o texto deste capítulo 18 de Mateus, nós veremos que lá no princípio, já o verso 1, dá a entender que o público ali é somente o grupo dos 12 discípulos de Jesus. Então este longo capítulo 18 de Mateus começa assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus. E ali mesmo vem a pergunta que os discípulos vão fazer a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E então Jesus ele segue falando de coisas como pedra de tropeço e que o Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido, no verso 11. Até que então chega o momento em que ele contará a parábola da ovelha perdida. Talvez este contexto explique também a razão desta parábola ser relacionada às crianças. Faz sentido, afinal ali Jesus ele chama uma criança para então alertar dizendo: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos. Mateus 18, 10. Então ali a ovelhinha perdida ela pode ser facilmente vista como alvo do amor de Jesus por quem é frágil e encontra-se desamparado. Tudo isso coloca a ênfase sobre os discípulos, sobre os pastores, aqueles que Jesus deseja
que mantenham a sensibilidade com os mais frágeis, com os abandonados. Por isso, também a parábola ela é muito utilizada em mensagens evangelísticas. Há uma urgência para que se busque o perdido. A intenção que Mateus teve ao narrar desta maneira, assim, em nada desmerece a mensagem. No entanto, parece que quando nós olhamos esta mesma parábola em Lucas, encontraremos uma narrativa mais precisa da situação original que motivou Jesus, que levou Jesus a contar esta parábola. Antes de continuarmos a nossa análise, vamos ler então a parábola lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 15. Vou incluir na leitura os versos anteriores para que você possa já perceber a diferença que tem com relação a Mateus. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Lucas 15, versos 1 a 7. Viram aqui como o capítulo começa bem diferente de Mateus? Enquanto Mateus fala dos discípulos trazendo uma pergunta para Jesus, aqui em Lucas são publicanos, pecadores que estão reunidos para escutar Jesus. E a provocação que leva Jesus a contar a parábola da ovelha perdida, ela vem dos fariseus, dos mestres da lei que estavam criticando Jesus. Este homem aí come com pecadores, se reúne com pecadores. Então vejam, o fato de Jesus chamar pobres, desprezados, marginalizados, é algo que desperta críticas e verdadeiro ódio nos líderes religiosos da época. E então, diante desta crítica, é que Jesus vai contar a parábola. Por isso, a ênfase muda um pouquinho. Em vez do enfoque na urgência de buscar os perdidos, aqui acentua-se o quê? A alegria do pastor. O pastor, ao encontrar a ovelha perdida, coloca alegremente sobre os ombros. Depois, ele convida os vizinhos, alegrem-se comigo, diz ele. E assim, Jesus vai arrematar a sua explicação, que reforça a parábola como uma resposta aos fariseus. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. É como se Jesus estivesse dizendo: gente, assim é Deus, assim o Pai se alegra, ele fica muito feliz com cada pecador que se arrepende. E por isso eu estou com eles, e por isso eu acolho os pecadores. Esta é a resposta à crítica indignada dos fariseus e dos mestres da lei. Então, entendida esta que é a mensagem da parábola, vamos olhar com alguns outros detalhes deste contexto da época e que nos ajudam a entender a parábola em si. O contexto pastoril ele é muito comum na Bíblia. Desde o Antigo Testamento nós ouvimos a respeito de rebanhos, de ovelhas. Quem não conhece, nunca ouviu o famoso Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E olhando aí para a nossa parábola, quando nós falamos de um rebanho de 100 ovelhas, para a época, não era alguém muito pobre, mas também não era nada muito extravagante. Não era, por exemplo, um rebanho suficiente para o seu proprietário contratar empregados para cuidar dos animais. O que isso significa? Significa que ele mesmo, como proprietário, o próprio dono das ovelhas, é quem cuidava delas
conduzindo-as para a vegetação, água e sombra. Então, contar as ovelhas ao final do dia era um hábito muito comum, afinal, para um pequeno produtor, perder um animal já representaria um prejuízo significativo. Quem sabe esta ovelha perdida era a principal, era a maior delas. Por isso, o pastor ele não hesita em deixar as 99, aquelas que já estão seguras, para ir em busca resgatar aquela que se encontra perdida. No entanto, Jesus ele não parece querer ilustrar aqui nenhum prejuízo financeiro do pastor. Apesar de todo o trabalho, de toda a incomodação que aquela ovelha perdida gerou, ao sair para resgatá-la, a mensagem do pastor para ela estava muito claro. Eu te amo, você tem valor para mim, eu vim te buscar. Você é muito importante para mim. Era, assim, uma ovelha que o pastor ele desejava resgatar. Ela precisava de ajuda, sozinha não conseguiria voltar ao convívio do rebanho. Geralmente, uma ovelha, quando se perde, seja lá por qual razão for, depois de algum tempo vagando perdida, encontra-se cansada, quem sabe ela poderia até mesmo estar ferida. Ao pastor, assim, cabia não somente encontrar a ovelha, mas tomá-la em seus braços, colocá-la sobre os ombros e carregá-la segura até o aprisco. E assim a ovelha era trazida de volta sobre os ombros do bom pastor, totalmente rendida, com as suas patas bem seguras nas mãos do seu pastor, do seu resgatador. Mais um detalhe que chama a atenção na parábola é o fato de não haver qualquer explicação das razões que levaram a ovelha a se perder. Jesus, ele não estava propondo aqui nada que indicasse um exame a respeito das razões que teriam eventualmente levado a ovelha ou que levariam os pecadores a se desviarem do caminho. Tudo isso é secundário. O que importa mesmo é resgatar aquele que está perdido. Para isso, o pastor ele vai enfrentar o deserto, os animais selvagens, todos os riscos que uma empreitada assim representavam. Não vemos também nenhum sermão do pastor para a ovelha repreendendo-a por ter se desviado, por ter ficado para trás. O pastor simplesmente acolhe, toma nos ombros e lhe dá descanso enquanto retorna com ela ao aprisco. Essa postura de fragilidade e de dependência da ovelhinha sendo carregada pelo seu pastor pode ser encontrada em diversas obras de arte, até mesmo em túmulos, gravações, entalhes, até os dias atuais. É uma imagem, uma figura que representa a disposição humilde de quem sabe-se dependente, carente do amor e da graça de Deus. Outro contraste que nós notamos aqui é na apresentação da festa, da alegria por um só, que é resgatado, que se arrepende e que é salvo. Enquanto o mundo vive da pompa, do luxo, da riqueza, das grandes coisas, a alegria do pastor está na vida de um pequenino que volta ao caminho. Toda a pompa e a circunstância dos grandes, ricos e poderosos é ofuscada pela festa e alegria genuína, espontânea de quem está celebrando de verdade. Não há rituais ensaiados, trajes especiais, liturgias encenadas. Não vemos nenhum protocolo para que a ovelha perdida possa mostrar-se merecedora de estar novamente no convívio das demais. Não. Há apenas festa e alegria. O pastor não quer que nenhum pequenino se perca. Assim, creio que a mensagem está mais evidente do que muitas vezes gostaríamos de admitir. Que a nossa atitude possa ser muito mais o da fragilidade de alguém que sabe ser dependente do seu Senhor, aquele que nos resgata
do que a dos fariseus, que gostam de se colocar numa posição superior e de julgamento. Deus abençoe você e seja você uma bênção.